Tem pessoas que só emagrecem cortando carboidrato de vez, total. Será que é o seu caso? É sobre isso que iremos falar hoje na nossa live, na nossa aula. Se você está no YouTube assistindo no gravado, já sabe que tem a opção de acelerar o vídeo, tá? Hoje vim aqui colocar a minha barriga para jogo, a barriga da gravidinha. Pensei que eu ia me sabotar no exercício físico, não me sabotei. Me maquiei primeiro, fiz exercício físico e cá estou. Por quê? Porque tenho um compromisso com vocês. E compromisso é compromisso. É com vocês e comigo mesma. Bom dia, Vê. Tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui simultâneo, Insta e TikTok. Tudo certo? Como que vocês estão? Já estão me seguindo no YouTube? Ainda não tá me seguindo no YouTube? Vai pro YouTube, maratona, que os vídeos estão todos lá, tá? Inclusive o de hoje não vai ficar salvo no Insta, fica salvo no YouTube. Ok? Olha só. Obrigada. Vê, colocou, você está linda. Muito obrigada. Ó, o que a gente vai conversar hoje? O que eu fiz, tá? Eu estava dando uma olhada nos comentários, que era uma coisa que eu confesso que são muitas coisas, né? Muitas redes sociais, então eu acabei que eu não tava dando tanta atenção aos comentários no YouTube. E aí, eu comecei a dar uma olhada, respondi muitos comentários, e eu encontrei um comentário que é da Ana Maria Franco, até coloquei aqui na planilha, que ela falou o seguinte, que ela não acredita ser possível emagrecer sem cortar o carboidrato. Não tem como, não adianta fazer jejum intermitente e não cortar carboidrato. E aí, coloca pra mim nos comentários, quem acredita nisso? Quem acha que realmente precisa cortar carboidrato, né? Fazer uma low carb, uma cetogênica, porque se não fizer isso, não vai emagrecer. Coloca pra mim nos comentários, eu acredito, eu acho que não. Tudo bem, Sil? Bom dia para quem está chegando. Tudo bem? Aqui no TikTok também, Vânia, Sara, Sil, Fer, sejam todas muito bem-vindas. E aí, vocês concordam com a Ana Maria Franco? Será que é isso mesmo? Será que se não cortar o carboidrato não tem jeito de emagrecer? O que vocês acham? Me contem, quero saber de vocês. Vão colocando as perguntinhas que no final eu respondo, tá? Só pra gente seguir aqui uma linha de raciocínio. Ó, eu acho, tá, que muitas de vocês acreditam... Bom dia, Nath, Xê. Eu acredito que muitas de vocês, mesmo que vocês não queiram, vocês acreditam nisso, tá? Que se não cortar o carboidrato, não vai emagrecer. E hoje eu resolvi fazer essa live, essa aula, pra fazer com que vocês reflitam sobre algumas coisas, porque, como eu sempre falo, a nossa mente é sabotadora, e se a gente não para entender o quanto a nossa mente é sabotadora, a gente vai passar uma vida inteira se sabotando e não vai emagrecer nunca, tá? Então, o que acontece? O que vocês sempre têm que pensar, tá? Quando vocês acham assim, ó, eu só vou emagrecer se eu cortar carboidrato, eu só vou emagrecer se eu cortar o pão, eu só vou emagrecer se eu parar de comer massas, eu só vou emagrecer se eu parar de comer açúcar, eu só vou emagrecer se eu parar de comer chocolate. Quando vocês fazem isso, o que vocês precisam se questionar, tá? Vocês precisam se questionar assim, ó, será que não existe ninguém no mundo, não é no Brasil não, no mundo, que emagreceu comendo carboidrato? Será que não tem ninguém no mundo que emagreceu comendo pão todos os dias?
Será mesmo que não tem ninguém, mas ninguém no mundo que emagreceu comendo chocolate todos os dias? Esse é o questionamento que vocês têm que se fazer. Porque, mulherada linda, se existe uma única pessoa, e não é uma, são várias, né? São várias. Mas se existe uma única pessoa que emagreceu, falando especificamente do carboidrato, comendo carboidrato, o que é carboidrato? Né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse universo do carboidrato. Mas se tem uma única pessoa que emagreceu comendo carboidrato, talvez vocês não gostem do que eu vou falar agora pra vocês. O que de tão especial você tem? O que você acha assim que você é tão especial? Que você, com você é diferente. Porque comigo não funciona. O que você acha que você é tão especial e diferente de todo mundo que emagreceu comendo carboidrato? Que você não emagrece. Isso é uma crença limitante. O que é uma crença limitante? Isso é uma verdade absoluta que você colocou na sua cabeça e que você acredita nisso. E por você acreditar, o que acontece? Muito provavelmente você gosta muito de carboidrato e aí você é 880, né? Então, ou você tira o carboidrato, porque na tua cabeça é isso que você acredita. Ou você corta o carboidrato de vez para poder emagrecer, ou você vai comer carboidrato e aí provavelmente você come muito. E aí tem todo o resto que tá tudo errado, porque não é só o carboidrato. E você tá em sobrepeso. Faz sentido, mulherada linda? Conversem comigo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Tudo bem, Lu? Boa tarde. Onde é que você tá me dando boa tarde? Tá em Portugal? Aqui é quase 1 hora, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, né, como a Nath colocou aqui, estou há quase 2 meses na carnívora e no jejum. Eu, particularmente, mas isso é uma opinião minha, cada um faz o que quer, vocês são mulheres adultas, né? Eu sempre falo isso. Se alguém chega pra mim e fala, jejum intermitente não é pra todo mundo, eu não quero fazer jejum, tá bom. Eu não vou ficar insistindo pra ninguém fazer jejum. Se você tá na minha rede social, se você tá aqui me assistindo, se você me acompanha, se você me segue e você sabe que eu faço jejum intermitente há 5 anos e eu estou aqui todos os dias falando de todos os benefícios, que é muito além de emagrecimento. E se você fala pra mim que você não quer, eu vou dizer, tá bom. A dieta carnívora, né, ou qualquer outro tipo de dieta, o que eu penso a respeito é o seguinte, tá? Se você escolhe isso como estilo de vida e você realmente se torna uma pessoa que vai estudar sobre, que vai entender sobre, eu inclusive sigo eu não vou lembrar o nome dela, uma mulher que ela fala, né, sobre a dieta carnívora, só que ela vive esse estilo de vida. Ela não faz com início, meio e fim, né? Então, eu sou da opinião, que é o que eu vivo, que você não precisa tirar nada. E eu sou feliz assim. Eu acho muito mais fácil, muito mais sustentável você comer de tudo, aprendendo a comer de tudo, do que você pegar e dizer, eu não vou mais comer carboidrato. Eu não vou mais comer açúcar. Porque isso não é sustentável a longo prazo se você não faz disso um estilo de vida. Que é igual quando você diz, não, eu sou vegana, eu sou vegetariana. Aí é diferente. Agora, se você tá fazendo disso só pra emagrecer, que o teu foco é só emagrecimento, qual é a chance de você parar de fazer isso? Porque você vai emagrecer, vai. E depois voltar a engordar tudo de novo. Então, é sempre sobre isso, tá? Não sou contra a nada. Mas a pergunta é, o que você tá fazendo pra emagrecer? Você se visualiza fazendo o resto da vida? Ou é só pra emagrecer? Porque vai emagrecer. Mas é a hora que voltar a comer. Principalmente se você gosta muito. Às vezes você gosta muito. Eu gosto muito de pão. Eu gosto muito de massas. Eu, por exemplo, não sou, assim, fã do carboidrato. Eu consigo tranquilamente fazer uma refeição tendo o carboidrato dos legumes. Pra mim, tá tudo certo. Não é uma questão. Agora, o doce é. O açúcar é um problema, é uma questão pra mim. Então, pra que eu vou tirar o açúcar da minha vida?
Eu tenho que aprender a encaixar na minha rotina esse açúcar, né? Esse doce. Que não significa que eu vou comer doce loucamente, que era o que eu fazia lá atrás, né? Há 7 anos atrás, que eu almoçava uma barra de chocolate, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Coloquem perguntinhas, tá? Prometo que eu dou uma olhadinha no final aqui da nossa aula. Então, Eloá, bom dia, Gé, amo seus conteúdos. Fico muito feliz. Amo quando vocês me contam, sou canceriana. Ó os coraçãozinhos aqui, ó. Adoro. Bom, voltando lá. Então, mulherada linda, fica aqui muitos tapas, né, com amor, de que não existe isso de não conseguir emagrecer se você não tirar o carboidrato da sua vida. Só que aí tem uma coisa que vocês precisam pensar sobre. O problema está se você tem autocontrole comendo carboidrato. É aí que mora o que você precisa refletir. Porque não é você ter no seu prato 2 colheres de arroz. O problema é você ter 5 colheres de arroz, 6 colheres de arroz, né? O tal do prato de pedreiro. O problema não é comer pizza numa quinta-feira. O problema é você comeu 2 fatias, você comeu uma pizza inteira. O problema não é você, durante a semana, querer comer uma porçãozinha lá de massas, de macarrão, sei lá, uma lasanha. O problema é, você fez um pratão, porque eu no passado eu fazia isso, né? Era um pratão de macarrão só, não tinha salada, não tinha legume e um pouquinho assim de carne em cima. Então é isso que vocês precisam se questionar. No quanto vocês comem, no quanto vocês têm autocontrole, né? Às vezes é algum alimento específico, como por exemplo pão. Muitas de vocês não têm autocontrole com o pão. Vocês não conseguem comer uma fatia de pão. Vocês não conseguem comer um pão francês, né? Não sei como é que chama aí, onde vocês moram. E aí é onde mora o problema. E aí é onde você tem que parar para entender como que você pode criar uma estratégia que funcione para você, para que você não precise tirar o carboidrato total da tua alimentação. Você pode ter, talvez não todos os dias, ou talvez todos os dias, mas já fazendo as marmitas, deixando tudo prontinho naquela quantidade que você sabe que já é ok, do que, por exemplo, vamos supor que você cozinha todos os dias, aí todos os dias você cozinha e sobra. Sobra arroz, sobra macarrão, sobra batata, e aí você vai lá na panela e bota de novo no prato, porque não pode sobrar, né? Porque é aquilo, né? Crianças estão passando fome pelo mundo. Aí você coloca a goela abaixo, tendo sobrepeso, sendo que você tem uma geladeira, sendo que você tem um freezer. Era só botar na geladeira e comer depois, mas não. Enfia a goela abaixo, raspa o prato, raspa a panela, né? Então, é isso, tá? Eu até inclusive respondi, né, a Ana Maria nos comentários no YouTube. E assim, eu até trouxe o nome dela aqui, mas eu sei que várias mulheres pensam isso. Várias mulheres. Nossa, o que tem de mulher que vem conversar comigo, né? Às vezes até quando se torna minha aluna, minha pupila. Ah, Gé, eu quero fazer o jejum, mas assim, ó, eu não vou seguir o teu método assim à risca, porque eu já fui numa nutricionista e ela falou pra mim assim que se eu cortar o carboidrato eu vou emagrecer mais rápido. Assim, de novo, faz o que você quer, né? Quem sou eu? Eu não sou o tipo de profissional que vou ficar dizendo que tem que fazer assim. Não. Você tem a informação, você faz o que você quiser com a informação. O questionamento é sempre o mesmo. Você vai cortar o carboidrato só pra emagrecer e depois você vai voltar a comer? Ou você vai cortar pra sempre? É isso? Eu vou cortar só por um tempo pra eu ver resultado e me sentir motivada. Porque aí eu sei que eu vou perder peso mais rápido, eu vou subir na balança, vou ver o número baixar e vou ficar motivada. Isso aí é a mente sabotadora entrando em ação de um jeito que vocês não têm ideia. Quantas de vocês já fizeram isso? Quantas de vocês já fizeram dietas restritivas que vocês cortaram um monte de coisa e emagreceram? Não tem segredo. Uma dieta restritiva não tem segredo, você vai emagrecer. Se você come loucamente, exagera nas quantidades, come muito carboidrato, muito açúcar, muito industrializado, muita gordura, muita fritura. Aí você vai lá, pega um cardápio, uma dieta cheia de restrição. Você tem lá salada, verduras, proteína. Pra mim essa dieta dá certo pra todo mundo.
Todo mundo vai emagrecer com essa dieta, porque não tem segredo. A questão é, vai manter? Vai manter? Você vai passar o resto da sua vida com essa dieta que você fez pra emagrecer? Não vai. Muitas de vocês estão aqui e já emagreceram e voltaram a engordar muitas vezes, tá? Então, voltando lá, na questão do carboidrato, quando ela escreveu isso e ela falou que ela não acredita, eu respondi ela dizendo que ela tá certa. Ela nunca vai emagrecer, porque ela acredita nisso. E aí entra a gente entender sobre a nossa mente. Tudo que você acredita, você vive. Se eu acredito que eu preciso cortar o carboidrato para emagrecer, é isso. É isso. Você precisa cortar o carboidrato para emagrecer. Porque a tua mente, ela vai ficar nessa coisa do 880. Ou você corta, ou você não faz nada. Você não consegue imaginar como que você pode encaixar esse carboidrato na sua rotina. Você não consegue imaginar como que você pode ter o arrozinho no seu prato. Você não consegue, na sua cabeça não tem como, não tem, é impossível. E se muitas de vocês estão pensando o seguinte, Gé, mas eu já tentei emagrecer comendo carboidrato, o problema não foi o carboidrato. Vocês deixem de ser loucas. Eu já tentei emagrecer sem cortar carboidrato e não consegui. O problema não tá no carboidrato. O problema tá todo num contexto. Ontem, assistam a live de ontem. Tá? Vem pro YouTube e assista a live de ontem que eu falei o que vocês precisam fazer, um exercício mental, uma técnica para vocês perceberem o quanto vocês não conseguem emagrecer devido aqui, ó, a relação que vocês têm com a comida, tá? Se tiver pupilas aqui, né, da comunidade, do e-book, contem o resultado de vocês nos comentários, que vocês são mulheres, que vocês não cortam o carboidrato da alimentação de vocês, né? Ou quem não é minha aluna também, compartilha nos comentários para eu ler aqui, inspirar mais mulheres e para que eu convença, né? Convença aí que realmente é super possível emagrecer comendo carboidrato. E aí, pra gente finalizar esse assunto do carboidrato, eu vou ler aqui algumas perguntinhas, o que vocês precisam entender? Olha só. Isso de cortar o carboidrato é muito mentalidade de dieta, né? O que é ter uma mentalidade de dieta? É quando você realmente tem essa coisa de... Como é que fala? Ai, fugiu a palavra. Do terrorismo, né? Do terrorismo alimentar com alguns alimentos específicos ou grupo de alimentos. Isso a gente aprendeu, né? A gente cresceu nessa cultura. As nossas... Eu não sei quantos anos vocês têm, né? Mas eu tenho 35. Então, assim... A minha mãe tem 60... Oh, meu Deus, vou errar a idade da minha mãe. Acho que é 61. Eu vou chutar pra menos, né? Pra depois ela assistir minha live e dizer que eu falei mais. Acho que é 61, talvez 62. A minha mãe, a geração da minha mãe, foi uma geração que pegou um pouquinho essa coisa da cultura da dieta. Um pouquinho, né? Aí mais velha... Aí quando ela começou a ficar mais velha, ela pegou mais, né? Mas quando ela era mais nova... Quando ela tinha lá seus 20 anos, não existia isso. A minha avó, né, a geração da minha avó, do meu avô, 80 anos, nem sabe o que é isso. Dieta, contar caloria. Só que a nossa geração cresceu inserido nessa cultura de dieta. Quem aqui, quando alguém fala assim, ó, meu Deus, preciso emagrecer, já ouviu assim, é só fechar a boca, é só fazer uma dieta. A gente ouve muito isso, né? É só fazer dieta. É só fechar a boca. Quando, na verdade, o que você precisa fazer não é uma dieta. O que você precisa fazer é olhar para sua rotina alimentar e se questionar o que você consegue melhorar. Quais hábitos você pode melhorar? Às vezes, um hábito que você pode melhorar é inserir mais proteína nas suas refeições. Porque quando você come só o carboidrato, isso faz com que você fique com fome o tempo todo. Às vezes o que você precisa, como foi o meu caso, é inserir verduras e legumes, folhas na sua alimentação. Eu tinha o tal do paladar infantil. Eu não comia nada de salada, eu mal comia alface. E eu me questionava quem que via graça em comer alface.
Então, não é sobre fazer uma dieta, sobre fazer restrição. É sobre você realmente ter esse olhar de olhar para sua rotina alimentar como uma mulher madura, como uma mulher que está buscando ser saudável. Porque fazer uma dieta restritiva prejudica a sua saúde física. Você vai emagrecer, vai perder massa magra, vai ficar desbundado com aquela barriga grande, não vai ficar com o corpo bonito. Fazer dieta restritiva acaba com a sua saúde mental, você fica traumatizada, tudo você quer olhar caloria. Eu, opinião minha, sou contra pesar comida. Sabe por quê? Parem pra pensar. O sobrepeso de vocês não é sobre comer comida de verdade. Tenho certeza. O sobrepeso de vocês é sobre comer o que não é saudável. Aí você tá lá pesando legume, né? Ou o próprio carboidrato que você vai comer. É claro, né? Tem que estar atento assim nas quantidades, mas ficar pesando comida. Aí chega no final de semana, você faz refeição livre. Ah, é dia do lixo. Onde que tá o problema? O problema tá em todo o resto, não tá na comida de verdade, né? Né, Antônio? Exatamente isso. As pessoas no geral dizem que é só fechar a boca. Se fosse assim, todo mundo tava magra, né? Ah, é só fechar a boca. E na verdade, isso é muito errado, né? Porque o emagrecimento saudável não é sobre não comer, não é sobre comer pouco, não é sobre fazer restrição. É sobre nutrir o corpo. Por isso que quem é minha aluna, né, minha pupila, sabe que eu falo muito sobre isso. Alimentações completas e nutritivas. Você não se preocupa com calorias, você se preocupa com nutrição. E aí, voltando de novo lá no tempo das nossas avós, ou para quem tem, né, aí uma idade que super se identifica com isso. Há anos atrás, há 50 anos atrás, a preocupação era em comer comida, sentar na mesa, fazer refeições completas. Não tinha lanchinho. Inclusive, as nossas vós diziam, né, para as nossas mães, enfim, para os nossos pais, que não podia comer lanchinho, porque senão depois não ia comer. Porque tem que comer na hora da refeição. Não ficar beliscando. E aí, né, a gente está aí numa cultura atual, né, que confundiu todas nós, né, confunde todas vocês. E por que isso acontece? Porque existe muito dinheiro envolvido, né, muito dinheiro envolvido. É um ciclo, né, da indústria alimentícia que faz você engordar, aí vem a indústria farmacêutica com um remédio milagroso, aí vem a indústria da dieta com as dietas milagrosas. E é isso, né? O negócio precisa gerar dinheiro. E é dessa forma que acontece. Sheila colocou, eu já cortei carboidrato e fiquei desesperada para comer um prato de comida. Exatamente, porque como que funciona a nossa mente, né? Quando a gente cria essa regra de que, eu tenho que cortar, falando do carboidrato, eu tenho que cortar o carboidrato. O que acontece? Aí entra o tal do descontrole, da compulsão. É igual a história do jejum. Quantas mulheres acham, né, ou até dizem que quando eu faço jejum eu sinto descontroles, né, uma compulsão ali. Compulsão, na verdade, é diagnosticado, né, uma doença, mas principalmente descontrole com a alimentação. Por que isso acontece? Isso acontece devido o que você cria aí na sua mente em relação ao jejum, que na tua cabeça, jejum é passar fome. Aí quando você entende que fazer jejum não é passar fome, mas sim não comer por não estar com fome, porque na live de ontem nós falamos sobre isso, está no YouTube, busca lá, Gecrap, postei ontem lá, coloquei ontem aqui no YouTube. Você começa a perceber que na verdade fazer jejum não é tão difícil assim. O que você precisa é aqui, ó. Trabalhar a sua relação com a comida. Bom, então, falei e não falei, né? O final. Pra gente falar um pouquinho do carboidrato, vocês que amam carboidrato, o que vocês precisam entender, tá? Vou compartilhar com vocês, por exemplo, a minha rotina de alimentação.
Estou grávida, né? Hoje estou até aqui de top, não vai dar pra ver a minha barriguinha. Mas, vamos pensar, enquanto não existia, apesar de que não mudou muito, né? Na verdade, não mudou nada, eu acho. Eu tô pensando aqui junto com vocês. A minha alimentação em relação a isso, né? O carboidrato. O que que vocês podem ter como exemplo, tá? Não tem problema nenhum você ter no seu prato um arroz, uma batata, né? Que são os carboidratos simples que a gente fala. Não tem problema nenhum. Tudo tá sobre a quantidade. E tudo tá sobre o que você tem no seu prato. Uma coisa que me perguntam muito é assim, né? Hoje que eu sempre falo que não é o ideal quebrar o jejum com pão, né? Com farinha branca. Não é o ideal, não vou entrar agora aqui nesse assunto. Já tem lives lá no YouTube falando só sobre isso. Mas é completamente diferente, por exemplo, você quebrar o seu jejum com um prato de comida onde tem legumes, verduras, uma gordura boa, proteína, né? Muitas folhas. E aí você tem lá uma porçãozinha de arroz. O que é uma porçãozinha de arroz? 2 colheres de arroz. Quando você tem um prato completo, você não precisa ter muito arroz no seu prato, você não precisa ter muita batata. Se você tem lá cenoura, chuchu, abóbora, pepino, brócolis, couve-flor, que mais? Me ajudem, botem aí nos comentários o que vocês gostam de comer. Quando vocês têm uma variedade de legumes e verduras no prato, não existe essa necessidade gigantesca de ter um monte de carboidrato. Não vai, você vai se sentir saciada e nutrida. Agora, se você é a pessoa que você coloca uma folhinha de alface e uma rodelinha de tomate, aí é claro. Aí você vai sentir a necessidade de ter bastante carboidrato no seu prato. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Então, prestem muita atenção no carboidrato que vocês comem. E a dica valiosa aqui é realmente vocês terem esse olhar de nutrição, sabe? De vocês realmente buscarem entender sobre carboidrato. Para quem é minha pupila, minha aluna, né? Tem o meu e-book, eu participo da comunidade jejueira, né? Para quem quer ter mais informações, o link tá na bio. Lá eu explico, né? Tudo sobre a questão da escolha dos carboidratos. E você tem que ter esse olhar de nutrição, né? Realmente de pensar quais são as melhores escolhas. Por exemplo, é diferente você comer um pão que você compra no mercado, que você olha lá os ingredientes e que tem um monte de coisa lá, e aí vai ter glúten, tem farinha branca, do que um pão que você realmente se preocupa, que você vai muitas vezes não, vai pagar mais caro, que é um pão sem glúten, né, uma farinha, uma aveia, ou que você faz em casa. Então, tenham essa preocupação de ser um carboidrato de baixo índice glicêmico, que vai te deixar saciada por mais tempo. E aí você vai encaixar esse carboidrato na sua rotina. E os carboidratos, que é aqueles carboidratos que você sabe que não é saudável, não gosto de ficar falando que é porcaria, que... Não, mas que é a tal da farinha branca. Esse tipo de carboidrato você vai escolher momentos específicos. E não precisa ser só no final de semana, porque isso também é mentalidade de dieta. Ah, é só sábado e domingo. Não. Você pode numa terça-feira, por exemplo, sei lá, comer o que poderia ser farinha branca? Sei lá, um pão doce que você gosta. Você pode encaixar isso na sua rotina. Porque o que faz você ter sobrepeso é todo um contexto. Não é esse pãozinho doce. Só que aí você tem que entender se esse pãozinho doce não vai te gerar um gatilho. Onde você vai querer comer mais, onde você não consegue ter autocontrole, onde pra você é melhor comer esse pãozinho doce, sei lá, a cada 2 semanas, porque se você comer toda semana não é legal. E aí você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa ir se testando. Eu dou o meu exemplo com o chocolate, né, que eu amo chocolate. Eu não tenho chocolate ao leite na minha casa, porque eu me conheço, eu não tenho autocontrole com chocolate ao leite. Ai, Gé, mas você precisava ter autocontrole, como assim? Não, eu não precisava. O que eu preciso é ter autoconhecimento, saber o que funciona pra mim e fazer o que funciona pra mim. Então, não dá certo eu comer todo dia 2 tabletinhos de chocolate ao leite. Tem muitas mulheres aqui que fazem isso e que emagrecem.
Por que pra mim não dá certo? Porque eu tenho uma memória afetiva com chocolate, porque se eu como 2 tabletes eu já vou querer comer a barra inteira. Eu não vou entrar numa batalha que eu sei que eu vou perder. Percebem? A mesma coisa a história do carboidrato. Se conheça, entenda o que pra você dá certo. Aí o que eu faço? Eu tenho chocolate 70% em casa. Agora na gravidez eu nem tô sentindo vontade de doce. Eu tô mais pro salgado. Ainda bem. Mas eu tenho geralmente chocolate 70% em casa, que eu aprendi a gostar, reeduquei meu paladar pra isso, porque eu não gostava. E aí o chocolate 70 eu consigo tranquilamente comer 1, 2 tabletes por dia, se eu quiser, tem dia que eu nem como. E o chocolate ao leite, eu escolho um dia pra comer. E aí eu vou lá, compro uma barra, não é aquelas grandonas, geralmente uma assim que é um tamanho que não é pequeno e não é grande, e vou lá e como, tranquila. Eu posso comer essa barra se eu quiser numa quinta, pode ser num sábado, pode até ser numa segunda. Porque o meu corpo não entende dia de semana, quem entende é a minha mente. Então não importa o dia que eu como, eu não vou ficar reprimindo uma vontade que eu tenho. Se eu tô com vontade de comer chocolate, eu tô com muita vontade, nossa, tô com muito desejo de comer chocolate. Ai, mas hoje é só quarta, se eu vou comer no sábado. Aí chega no sábado, eu não vou comprar uma barra, eu vou comprar 2. Porque eu tô com muita vontade de comer chocolate. Né? Então, pra mim, funciona dessa forma. E a mesma coisa, vocês precisam avaliar o carboidrato. O pão que vocês gostam de comer, o arroz, o macarrão, a pizza, a lasanha. E tudo isso, mulherada linda, a gente trata dentro da comunidade jejuíra, que é a minha mentoria de emagrecimento definitivo, onde você tem meu acompanhamento, tá dentro do grupo do WhatsApp, posta suas horas de jejum, as suas refeições, né, suas dificuldades, seus desafios. E aí, se vocês quiserem ter mais detalhes sobre o link na bio, meu cabelo tá arrepiado, vocês conseguem ter mais informações, tá? Ou me enviem um direct que eu explico, ok? Mas é isso, tá? Eu realmente quis trazer esse tema aqui pra vocês, pra que vocês, quem tem essa crença, pra que você pra pensar sempre isso. Se tem uma única pessoa que emagreceu comendo carboidrato, você não é especial, tá? Você não é tão especial assim, você não tem um corpo diferente de todo mundo, que pra você não funciona. O seu problema é que você não consegue achar uma forma de incluir o carboidrato na sua rotina sem que você não tenha aí os descontroles. O problema está na quantidade. O problema está na quantidade que você come. Está na qualidade dos carboidratos que você escolhe. Tá? Pensem sempre sobre isso. É muito... Qual a palavra que eu posso usar? Eu fico pensando assim, né? Quando vocês falam, eu só emagreço se eu tirar carboidrato. Eu só emagreço se eu tirar o açúcar. Eu só emagreço se eu fizer não sei o quê. Tudo crença limitante. Tudo crença limitante. Você não é especial, você não é diferente, tá? A única coisa que eu sempre falo, que já aconteceu com alunas minhas, de perceberem que realmente não estão emagrecendo, né, tendo uma alimentação que a gente chama, né, no meu método 90-10, 90% comida de verdade, outros 10% é ali, né, as vontades e desejos, fazendo jejum intermitente todos os dias. Se você tem aí uma rotina, né, bota aí no mínimo 2 meses fazendo isso, e você não está emagrecendo, aí você precisa fazer o quê? Uma bateria de exames, saber como é que tá questões hormonais. Mas até isso, tem gente que vem nos meus comentários e fala assim, ó, de nada adianta, não vai emagrecer se não olhar a parte hormonal. Mulherada linda, só de você começar a comer melhor, beber água, dormir bem, fazer exercício, você já vai regular aí. Claro, né, eu tô falando aqui de uma forma muito generalista. Mas você já vai ver que vai mudar. Você vai regular a questão hormonal. Então a gente precisa fazer o feijão com arroz, o básico, bem feito, com constância. Tá? Edna colocou, a minha dificuldade é fazer exercício físico, eu não gosto. Edna, uma pergunta pra você e pra todo mundo que não gosta de exercício. O que você não gosta mais? De ser gorda, se é que você tá em sobrepeso, ou de não fazer exercício? O que você não gosta mais? Você fala assim, ó, eu odeio estar em sobrepeso, eu odeio fazer exercício físico.
Mas entre os dois, eu ainda prefiro fazer exercício físico. Ou você vai dizer assim, não, eu ainda prefiro estar em sobrepeso, Jé. Eu não vou fazer exercício físico, não. É isso que você precisa se questionar, tá? Que aí entra naquilo. Ah, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de lavar roupa, eu não gosto... A gente não gosta de tanta coisa, mas a gente faz. Porque vida de adulto é isso. A vida de adulto é isso. E não gostar de exercício físico é muito imaturo, porque o exercício físico, ele tem só benefícios. Não é só sobre emagrecer, é sobre envelhecer com saúde. É sobre você ter 70 anos e você sentar na privada e levantar da privada sem ter que pedir ajuda. Sem ter que gritar para alguém te levantar que você não consegue levantar sozinha. Musculação não deveria ser opcional. Musculação é para todo mundo. Independente se você quer emagrecer, quer ganhar massa magra, quer tornear o corpo. Tá? Obrigada! Vocês estão dizendo que eu tô linda. Será que é a gestação? Oh, meu Deus, a barriguinha tá crescendo. Bom, vamos lá. Uns minutinhos aqui pra eu ler os comentários de vocês, dúvidas. Olha só, a Anne colocou, eu também não gosto, mas eu preciso. Quando eu termino, eu fico muito feliz. É exatamente isso. Focar no resultado, focar na sensação. É uma delícia. Hoje eu tô assim, de top. Olha o que eu fiz hoje. Olha como eu sei lidar com a minha mente sabotadora, tá? Eu estou vivendo uma fase que eu estou me permitindo, né? Não sei se é bem essa palavra. Dormir até eu ver, né? Porque a grávida sente muito sono, então eu, graças a Deus, tenho esse privilégio, acabo trabalhando até mais tarde, né? Às vezes ontem era 10 horas da noite, eu ainda tava aqui trabalhando, mas aí eu durmo, né? Tô dormindo bastante, porque eu sei que depois, eu já sei, mamães aí, que depois esse negócio de dormir vai ser complicado. Então, eu acordei e falei assim, meu Deus, eu preciso, porque eu coloquei uma meta de exercício físico essa semana, né? Porque jejueira tem metas semanais. Se você não tem metas semanais, já tá tudo errado. Cadê as metas da semana? Tem que ter. Aí, eu coloquei como meta fazer exercício 5 vezes na semana. Hoje é quarta, já fiz 2 vezes, hoje fiz a terceira. Aí eu pensei o seguinte, tá, vamos lá, eu quero fazer exercício físico, eu ainda tenho que comer, né, porque eu tenho que respeitar e fazer no máximo 12 horas de jejum, por causa da gestação, e eu tenho o comprometimento de fazer a live com as minhas mulheres lindas, maravilhosas. Aí eu fiquei assim, tá, como que eu vou me organizar pra fazer isso? Quer saber? Já me maquiei antes, fiz o exercício físico, porque tem, né, que fazer uma maquiagem aqui só pra dar um tchan. Aí fiz o exercício físico maquiada, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Comi e do jeito que eu tô aqui, eu sentei aqui pra fazer a live com vocês. É isso. Por quê? Porque eu sabia que alguma coisa eu ia pular se eu não fizesse desse jeito. Eu tive que pensar na minha cabeça uma estratégia pra que eu não deixasse de fazer nada. Porque eu tinha que fazer exercício físico, eu tinha que comer e eu tinha que estar aqui com vocês. E aí? E aí deu certo. Deu certo. E eu tô bem feliz que eu tô conseguindo fazer exercício físico essa semana, né? Porque pra quem acompanhou nas últimas semanas, quem tá no TikTok, vem pro Insta, quem tá no YouTube, vem pro Insta. Eu compartilhei nos stories, né? Que eu peguei gripe do meu marido. Jocélia, quando fiz a primeira vez em 1 mês, perdi 4 quilos. No segundo mês, eu perdi 6 quilos. Ok, não sei se isso era uma pergunta, mas maravilhoso. Maravilhoso seu resultado. Nunca mais conseguiu fazer jejum. Por quê, Jocélia? Por que nunca mais conseguiu fazer jejum? Sempre tenho curiosidade de saber quando vocês falam isso. Eu nunca mais consegui fazer jejum. De 12 horas, 14 horas, nunca mais, 16. Por quê? O que acontece? Val, em 6 meses, menos 25 quilos. Reeducação alimentar e jejum. É sobre isso.
Reeducação alimentar, né? Reeducação alimentar é você pensar que a sua alimentação tá toda errada, você não tá comendo a quantidade de proteína necessária, né? Tem que ter proteína em todas as refeições, tá? Isso é indiscutível. Não dá pra comer uma fatia de pão com manteiga. Você não tá nutrindo o seu corpo e você logo vai sentir fome. Então, eu entendo que reeducar a alimentação é isso, né? Você mudar os seus hábitos alimentares, você se preocupar em nutrir seu corpo, você ter proteína em todas as refeições, você não fazer lanchinhos, não ficar beliscando o dia inteiro, não ficar comendo docinho o dia inteiro. Não... Sabe o que entra na reeducação alimentar? Não tomar suco, não tomar refrigerante, tudo isso. Porque isso é outra coisa. O que a gente tem que beber é isso aqui, ó, água. Aí tem mulheres que falam assim, ó, eu tenho dificuldade pra beber água, mas bebem suco junto com a refeição, mas bebem refrigerante junto com a refeição. Aí água tem dificuldade pra beber. Ó a mente sabotadora. E a preocupação da importância que é beber água, não só pro emagrecimento, pra saúde, pro corpo. A gente tem que beber no mínimo 2 litros de água. Se você tá em sobrepeso, faz, né, o cálculo aí se é 3 litros, 4 litros. Deixa eu olhar aqui no Insta também, o que vocês estão escrevendo. Dúvidas, perguntas, aproveitem esses minutinhos finais. Se eu nunca mais faço isso, certamente tenho mesmo que encontrar um equilíbrio. A verdade é que o equilíbrio na alimentação não existe, tá? Isso é uma outra crença, porque quando a gente fala em equilíbrio, a gente tá falando, eu imagino isso, que equilíbrio é uma balança onde é igual, né? O que é saudável e o que não é saudável. Só que não tem esse equilíbrio na alimentação. A alimentação, ela tem que ter que o saudável tá lá em cima. É o primordial. E aí entra muito valor, que você tem você tem que desenvolver um valor de vida que é saúde. A partir do momento que o valor de saúde guia a sua vida e não prazeres imediatos, né? Porque é isso, os prazeres imediatos te tiram a saúde, né? Seja a comida, seja bebida alcoólica, seja cigarro, né? Os prazeres imediatos te tiram a saúde. E aí, quando você pensa assim, não, o meu valor de vida que eu quero ter é saúde. Aí a alimentação, o foco sempre vai ser nutrir o corpo. Porque você vai parar de ter esse olhar que você tem que comer saudável para emagrecer. Você tem que comer saudável para você viver. Para você abrir os teus olhos, para ter energia, para ter disposição, para envelhecer com saúde. Para brincar com os teus filhos, com os teus netos. Então, é aqui a alimentação saudável e aqui embaixo tá a alimentação que não é saudável, mas que tá tudo bem também você encaixar na sua rotina. O problema sempre vai ser o exagero, as quantidades. É muito importante você olhar, pega um dia seu e avalia a sua rotina, desde a hora que você acorda. Um único dia. Acordei, o que eu fiz? O que eu comi? O que eu bebi? E depois, eu fiquei beliscando? E o meu almoço, como é que foi? E depois, à tarde, o que eu comi à tarde? Eu fui direto pro jantar e o que eu comi à noite? E no sofá, quando eu tava deitada, assistindo alguma coisa, rodando as redes sociais, eu tava comendo, eu não tava comendo? O que eu comi? Como que foi meu final de semana? Tá? É isso. Agora entendi que a Sil falou do equilíbrio, né? Aí ela colocou aqui, há 1 ano paguei caríssimo uma Nutri, ela me deu uma dieta que cortava carboidrato, açúcar e lactose, emagreci sim, mas agora 1 ano depois recuperei o peso perdido e um pouco mais, nunca mais faço. Exato, é sobre isso. E aí uma outra coisa que vocês precisam entender é o seguinte, tá? Quando você começa a se tornar consciente com a sua alimentação, tirar certos alimentos da sua rotina vai ser algo muito espontâneo, sabe? Muito intuitivo. Como, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês meu. Eu, de forma muito natural, decidi tirar o leite da minha vida. Porque eu comecei a pensar assim, eu nem sinto tanta falta de leite. Peraí que a minha garganta falhou. Eu nem sinto tanta falta, né? Então, tudo derivados de leite, de modo geral, o que eu como mais ainda é queijo. Mas o iogurte, por exemplo, né? Enfim, eu resolvi tirar.
Mas não é porque alguém chegou pra mim e falou que eu tinha que tirar porque fazia mal, porque não sei o que. Não, é porque quando a gente vai elevando o nosso nível de consciência, né, e tendo esse olhar da alimentação, só que isso é outro patamar. Eu não posso chegar aqui pra vocês, né, mulheres que estão super com dificuldade de fazer o básico e vim aqui falar pra vocês cortar tudo. Sabe? Ai, não come mais isso, não bebe mais isso. Porque não dá. Sabe, é um degrauzinho? Imagina uma escada. Vocês estão aqui embaixo ainda. Para vocês chegarem lá no topo e vocês por si só tomarem decisões onde vocês percebem que realmente faz um diferencial na vida de vocês em relação à saúde, né? Seja, por exemplo, também o glúten, né? Eu há pouco tempo descobri que dependendo do que eu como ali, minha barriga fica bem inchada, até fica bem parecida com tá agora. Mas isso não pode ser uma coisa assim, sabe? Do nada. Você, não é um profissional te falar. Você começa a perceber e você, por si só, faz essas escolhas. Isso é um passo a passo. Se a gente pula essa etapa, é onde vocês não fazem, porque é desafiador. Se o básico já é desafiador, imagina você, né, fazer aí uma mudança radical na sua alimentação. Você não consegue sustentar por muito tempo isso, né? Deixa eu ver mais o que vocês estão escrevendo. Comer gelatina zero quebra o jejum. Glória, porque se quebra o jejum, por que você quer comer gelatina zero? O que me perguntaram se podia quebrar o jejum com amendoim. Eu fico me questionando, né? Se questionem. Por que eu quero comer gelatina zero? Por que eu quero quebrar o meu jejum com amendoim? Por quê? É isso, mulherada linda. Espero que tenha feito sentido essa aula, essa live. Vai ficar salva no YouTube para quem caiu de paraquedas. Assiste completo, tá? Vou postar meio-dia do Brasil no YouTube. Pra quem é nova aqui, chegou nova no perfil, né? Todos os dias estão chegando mulheres novas. Maratona o conteúdo gratuito. Se quiser um passo a passo, tem o meu e-book, né? O link tá na bio. Você adquire, chega direto no seu e-mail. Tá tudo lá sobre jejum, alimentação, para você não ter dúvidas, apenas resultados. Se você tá buscando aí por um acompanhamento, quer estar num grupo de mulheres jejueiras, aí é a minha mentoria, tá? Tem o link na bio também, ou então me manda um direct que eu explico mais. Tá certo? É isso. Bora juntas. Desistir não é uma opção. É sim ou sim. Ok? Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui novamente, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Obrigada por todas. Muitos coraçãozinhos aqui. Beijo, beijo, beijo.